Bom, como a gente tem mostrado até aqui, o quadro Viva a Cultura apresenta projetos sociais que de alguma forma transformam a vida de diversos brasileiros. Mas, devido ao cenário de pandemia do coronavírus no Brasil, e em especial no Rio de Janeiro, a nossa equipe precisou suspender as gravações por tempo indeterminado. Assim que for possível e seguro, nós retornaremos com as gravações de matérias especiais. Por enquanto, a gente abre espaço para mostrar alguns trabalhos desenvolvidos por artistas católicos. Vamos conferir o vídeo de hoje. Percebo que estás bem junto a mim, que sozinho eu não estou. E tudo que há te louva, te louva. E vamos assistir a mensagem do cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Arani João Tempesta, no quadro A Voz do Pastor.
Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Quarta-feira passada nós começamos o tempo da Quaresma, um tempo privilegiado, tempo de oração, de penitência, de conversão, um tempo que ele se recolhe para que cada um de nós olhe para si mesmo e veja como é que vai o nosso relacionamento com os outros, como é que nós temos tido realmente essa presença cristã na sociedade e de tal maneira que possa contagiar com o bem a nossa sociedade. Com a recepção das cinzas sobre as nossas cabeças, quarta-feira passada, nós quisemos fazer um gesto público de quem quer entrar na Quaresma para um tempo de arrependimento. Convertei-vos e crede no Evangelho é uma das fórmulas de quando se impõe as cinzas. Ou então, a outra fórmula, lembra de que és pó e em pó você vai retornar, lembrando bem a fragilidade de nossa vida. Mas é um tempo especial, em que a igreja simplifica a liturgia, não tem nem o glória, nem o aleluia, ao mesmo tempo as cores são as cores roxa, né? Então são aos poucos há toda uma preocupação de não ter grandes solenidades, em celebrações mais simplificadas para nos concentrarmos naquilo que é essencial, tempo de conversão. Todos nós precisamos dessa conversão. Todos nós precisamos de mudar de vida, de fazer experiência no deserto da vida. Como, aliás, todo o primeiro domingo da Quaresma nos fala das tentações do deserto. Estamos no ano B, a gente fala de São Marcos, ele é bastante sucinto nessa questão do deserto, mas fala também. Mas todos nós, caríssimos irmãos e irmãs, é esse tempo, né, de deserto, de olhar para si mesmo e de ver realmente quantas vezes nós não correspondemos à graça e ao dom do Senhor. É realmente uma grande missão nossa trabalharmos sobre nós mesmos no tempo da Quaresma. Para isso, é claro, dentro daquilo que é possível nesse tempo de pandemia, a penitência, o jejum, a oração e também a confissão, né, de tal maneira que nós possamos também, arrependidos de nossos pecados, experimentar a misericórdia e o perdão de Deus. Ao mesmo tempo, caríssimos amigos e irmãos, nós sabemos que com a quarta-feira de cinza nós iniciamos a campanha da fraternidade. Todos os anos, durante a Quaresma, a igreja oferece à sociedade um tema que chama a atenção da sociedade. Ao mesmo tempo, ela é para os cristãos uma oportunidade de chamada conversão. E neste ano, nós nos unimos a outras 5 igrejas cristãs para poder justamente falar sobre esse mesmo assunto, né, que não é apenas da Igreja Católica e nem é só dos cristãos, mas de toda a sociedade. Nós sabemos que a campanha da fraternidade quer nos ajudar a vivermos melhor essa caminhada de conversão, de mudança de vida, porque ela vai colocar um assunto a mais para a nossa conversão. Além de mudarmos de mentalidade, mudarmos de vida com relação a preocupar com os outros, a obedecer a palavra de Deus, a encontrar em Cristo a salvação, também nos coloca alguns aspectos sociais que nos chamam a atenção. Assim é que neste ano nós vamos ter como tema da campanha da fraternidade, aliás, estamos tendo já, porque durante a Quaresma já iniciamos a campanha da fraternidade, que vai até Domingo de Ramos. Fraternidade e diálogo é o tema da campanha da fraternidade, compromisso de amor, né? Ou seja, a importância do diálogo. E isso não é apenas entre os católicos, mas também é entre os cristãos, de sabermos dialogar como compromisso de amor, não de impor aos outros opiniões e tudo mais, mas estamos dialogando como compromisso de amor e ser um sinal para a sociedade que é possível dialogar, conversar, né, na fraternidade. E o lema, Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, ele fez uma unidade. Efésios 2,14. Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, ele fez uma unidade. Ou seja, nós sabemos que para nós, cristãos, nós sabemos que é em Jesus Cristo que acontece a unidade e a fraternidade. Pai, que todos sejam um para que o mundo creia. Que nós possamos, cada vez mais, enquanto cristãos, sermos um sinal na sociedade que tanto necessita
de fazer essa experiência que é possível viver como irmãos, nessa amizade social, como bem recorda o Papa Francisco na Fratelli Tutti, ou seja, todos irmãos. Eis aí a nossa grande e grave responsabilidade para uma sociedade mais justa, mais humana, mais fraterna. Portanto, quantas vezes nós não dialogamos, quantas vezes nós também não temos essa comunhão entre nós. Eis aí, justamente, essa nossa responsabilidade, né, que toda a sociedade tem. Né? E se entre nós cristãos não sabemos dialogar, né, queremos impor nossas ideias sobre os outros, as opiniões ideológicas sobre os outros, etc., evidentemente que nós não vamos conseguir ser um sinal para uma sociedade chamada ao diálogo, ao entendimento, à conversa. Eis aí justamente, caríssimos irmãos e irmãs, a grande dificuldade, né, que nós somos chamados a ver que a graça de Deus, Ele é quem faz e torna possível a comunhão e a unidade. A gente possa, durante esse tempo da Quaresma, refletir e pensar muito sobre isso, cada um olhando a sua própria vida e suas próprias motivações também, para pedir ao Senhor que nos convertamos para o diálogo, nos convertamos para vivermos essa comunhão, essa unidade, no meio da diversidade de situações, de opiniões. Se nós não aceitamos a diversidade de opiniões entre nós, como é que queremos aceitar dos outros? Não é? Por isso mesmo, eis aí o grande desafio, caríssimos amigos e irmãos, que durante a Quaresma somos chamados a pedir que o Senhor nos dê o dom do arrependimento, da mudança de vida, de mentalidade, para que nós realmente sejamos ainda mais sinceros, mais transparentes, mais abertos, para vivermos a nossa busca desse diálogo, dessa comunhão, daqueles que o Senhor faz unidos. O que era dividido, Deus fez essa unidade. Cristo em Jesus nos une a todos nós. Nesse primeiro domingo da Quaresma, nós falamos que é justamente o domingo das tentações do deserto. No Evangelho de Marcos, nós temos algo bastante sucinto. Ou seja, o Espírito levou Jesus para o deserto e ele ficou no deserto durante 40 dias. E aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Apenas isso é colocado sobre as tentações de Jesus no deserto. Diferentemente dos outros evangelistas sinóticos, né, São Marcos coloca apenas aquilo que é sucinto. E os 40 dias, claro, faz parte de toda a experiência do povo de Deus, dos 40 anos no deserto, da saída da escravidão do Egito para a Terra Prometida. Aqui na leitura primeira do livro do Gênesis, fala que essa aliança que Deus fez já com Noé e seus filhos, ela foi renovada também no Monte Horebe, e em Jesus Cristo é renovada de maneira total e completa, né? Ou seja, como fala aqui na carta de São Pedro, segundo a leitura desse domingo, Cristo morreu uma vez por todas, por causa dos pecados, o justo pelos injustos, a fim de nos conduzir a Deus, não é? Então, ou seja, ele, no Espírito, ele foi também pregar aos espíritos na prisão, a saber, aos que foram desobedientes antigamente, quando Deus usava de longanimidade, nos dias em que Noé construía a arca, né? E nesta arca, umas poucas pessoas, 8, foram salvas por meio da água. Nós sabemos, meus irmãos e irmãs, que o que a gente conta e que leva as pessoas ao encontro com Jesus Cristo é o testemunho das pessoas que se convertem, que deixam uma vida de erro, de pecado, de egoísmo, de infidelidade, de maldade, de falsidade, para ver uma vida de acordo com o Evangelho, que vive o reino de Deus, que deixa Deus reinar na sua própria vida, na sua própria família, na sua caminhada, e que tem todo o carinho de poder sempre mais buscar o Senhor e falar do Senhor e para o Senhor. Do outro lado, caríssimos irmãos e irmãs, nós vemos, de um lado nós somos chamados a acolher essa notícia, essa boa notícia, de tal maneira que nós possamos viver, que nós também somos chamados pelo modo de viver, pelo nosso modo de viver e ser, de ser sinal dessa boa notícia para os irmãos e irmãs. Portanto, o tempo da Quaresma é um tempo de grande reavivamento, de grande renovação da nossa própria vida cristã. E nós pedimos ao Senhor que nós tenhamos consciência
de nossas infidelidades, de nossos pecados, de nosso fechamento, de nossas omissões. Vemos aí o tema do diálogo, tão difícil que não existe entre nós, que nós aí vamos levando e impondo as coisas aos outros, né? E quanto temos que nos converter, que mudar, né? Para que nós, enquanto cristãos, aproveitemos desse tempo. São 40 dias apenas de conversão e de mudança. Saibamos aproveitar cada dia, cada instante, que através dos gestos externos, da oração, o jejum, a abstinência, nós possamos viver a penitência e com o coração contrito acolhermos o Senhor, né, que dá a vida por todos nós, nos salva e faz conosco a nova e eterna aliança no seu sangue, derramado na cruz, lavando-nos de nossos pecados e nos dando uma vida nova. Que tenhamos uma santa quaresma. Que Deus abençoe e guarde a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado pelas palavras, Dom Urani. E obrigado a todos os que nos acompanharam até aqui. O programa Palavras de Vida de hoje está no fim. Desejo uma ótima semana para você e para a sua família. A gente se vê na próxima semana. Fique agora com a mensagem do Padre Arnaldo Rodrigues. Obrigado pela sua companhia nesta manhã. Para acessar o conteúdo desse programa exibido no dia de hoje, basta entrar no YouTube e procurar Palavras de Vida TV Brasil. Fique agora com a celebração da Santa Missa em seu lar, diretamente da Igreja Nossa Senhora da Glória, no Outeiro da Glória, aqui no Rio de Janeiro. Deus te abençoe.